Hoje eu vou contar a história da família Browning, que foi totalmente destruída em fevereiro de 2008. Quer saber por quê? Então, bora lá começar! Bem, gente, a família Browning era composta de 5 membros até fevereiro de 2008. Ela era composta pelo pai, a mãe e 3 filhos adolescentes. O pai, Joe Browning, ele era um advogado muito bem sucedido em Coxville, Maryland, nos Estados Unidos, que era a cidadezinha onde eles moravam. Ele era sócio do escritório de advocacia, onde ele trabalhava. Ele era um membro muito ativo da igreja naquela comunidade e fazia trabalho pro bono para a comunidade da igreja ali local. Ele e a esposa dele de 44 anos, a Tamara Browning, ela era dona de casa, ela se dedicava totalmente à criação dos 3 filhos adolescentes. Trabalhava também de forma parcial com o gerenciamento de imóveis, de propriedades. Os 3 filhos do casal eram Nick Browning, de 15 anos, Gregory Browning, de 13 anos e Benjamin Browning, de 11 anos. O Nick era jogador de lacrosse no colégio dele, ele era extremamente popular, os vizinhos sempre classificavam ele como uma pessoa muito amiga que estava sempre disposto a ajudar todo mundo. O Gregory, de 13 anos, também era classificado como extremamente popular, ele era aquela pessoa que fazia graça com tudo, ele estava sempre querendo animar as pessoas que estavam perto dele. E o Benjamin Browning, de 11 anos, era o mais novo, mas ele também tinha essa fama de ser extremamente popular. Ou seja, era uma família típica americana, uma família feliz. Os vizinhos nunca falaram sobre nada que desabonasse eles, falavam que eles eram uma família muito bacana, uma família que ajudava bastante a comunidade. Eram muito ricos, isso é uma coisa muito importante nessa história toda, eles tinham muito dinheiro, eles moravam numa casa enorme que tinha sido assaltada uma semana antes do dia 1º de fevereiro de 2008, que foi quando aconteceu o crime. O que aconteceu no dia 1º de fevereiro de 2008? Era uma sexta-feira à noite, quando a família Browning foi dormir. 4 membros da família estavam em casa, que eram o John, a Tamara, o Benjamin e o Gregory. O Nick, ele não estava na casa no dia porque ele tinha ido dormir na casa de um amigo, ele ia fazer aniversário na semana seguinte, então ele estava com alguns preparativos, ele estava comemorando de alguma forma o aniversário dele de 16 anos. Na manhã seguinte, do sábado, o Nick pediu para os pais do amigo dele, onde ele estava dormindo, levarem ele até a casa dele. Chegando na casa dele, ele abriu a porta e a cena que ele viu foi o pai dele totalmente ensanguentado em cima do sofá. Ele saiu correndo de dentro de casa e foi falar para os pais do amigo que ainda estavam na rua o que tinha acontecido. Ele falou que viu o pai morto no sofá e não viu o resto da família. Ele simplesmente saiu porque ele estava desesperado com o que ele tinha visto. Então o Nick liga para o 911 e fala sobre o caso. Durante a ligação do 911, ele não demonstra muito desespero, ele demonstra uma certa calma até, o que é completamente aceitável para as pessoas que atendem no 911 ou até mesmo para a polícia. A polícia chegou na casa, além de verem o pai da família, o John, totalmente ensanguentado no sofá, eles subiram as escadas e viram que estavam mortos na cama também a mãe, Tamara, e os irmãos Benjamin e Gregory. Os outros 3 membros, então, mortos, cada um na sua cama. Então começou a investigação de fato do que tinha acontecido. A polícia verificou que estava toda a casa bagunçada. Tinham joias espalhadas pela casa, tinha restos de coisas espalhados pela casa. Tinha uma bagunça, mas era uma bagunça muito estranha, porque não estava faltando exatamente nada. Estava simplesmente bagunçado, era como se fosse uma bagunça proposital. Nesse período, a polícia falava do lado de fora com o Nick, tentando entender o que tinha acontecido, o que ele tinha visto, o que ele podia ajudar, né, a polícia na investigação. E o Nick totalmente calmo, extremamente calmo, sem desespero nenhum, só demonstrando um pouquinho de tristeza sem sair lágrima. Ele simplesmente contou o que tinha acontecido, que ele tinha chegado, tinha visto os pais dele, mas ele tinha dormido na casa de um amigo, então ele não sabia o que tinha acontecido. A polícia logo achou muito estranho, exatamente pelo motivo da casa estar muito bagunçada, parecendo uma bagunça proposital.
Então o Nick foi levado para depoimento numa sala fechada, o que é totalmente normal nos Estados Unidos. O fato da pessoa ser menor de idade não impede ela de ser levada, até porque nesse caso específico os pais tinham falecido, então eles precisavam da investigação em cima dele. Durante todo o depoimento, o Nick foi extremamente calmo. Ele inclusive pediu hambúrguer, batata frita e refrigerante durante o depoimento. A polícia ficou muito incomodada com o jeito que ele falava, com a maneira com que ele não se importava muito com o que estava acontecendo, mas isso é uma coisa comum, então os policiais eles não podem se basear apenas nisso. Por quê? Porque em estado de choque depende muito de cada pessoa. Ele poderia estar naquele momento de calma e tranquilidade porque simplesmente a ficha não tinha caído. E ele, por ser uma pessoa muito jovem, também não saberia lidar muito bem com os sentimentos dele naquele momento, tendo perdido mãe, pai e irmãos. Mas, durante o depoimento, ele começou a se contradizer muito, ele começou a se explicar demais, digamos assim. Ele começou a falar que ele não teria por que matar os pais, porque ele sabia que os pais eram ricos, isso ficou bem claro, que ele sabia o quanto os pais tinham dinheiro, então ele não precisaria matar eles, porque de algum jeito, uma hora ou outra na vida dele, o dinheiro ia vir para ele de qualquer forma, ele não tinha por que fazer isso, e também por que ele mataria os irmãos, não faria sentido uma coisa dessas. Ele tentou se explicar muito nesse sentido, e nisso a polícia começou a ficar mais e mais desconfiada dele. Durante o período que ele estava depondo, a polícia fazendo a revista na casa onde aconteceram os assassinatos, eles encontraram debaixo do colchão do Nick uma chave. A chavezinha que era pertencente ao estojo de armas do pai dele. O pai dele tinha armas, é uma coisa extremamente comum nos Estados Unidos, as pessoas terem armas em casa, mas ele era muito cuidadoso com as armas dele, ele sempre deixava muito bem guardado, ele não deixava simplesmente exposto, exatamente por ter filhos adolescentes, anteriormente filhos muito pequenos, para poder mexer com aquilo. E essa chave estava debaixo do colchão do Nick, o que despertou ainda mais dúvidas sobre o envolvimento do Nick nesse caso todo. Bem, gente, depois de muito falatório, depois de muito tentar negar, de muito tentar se explicar no que tinha acontecido, o Nick resolveu confessar. Durante a confissão dele, ele contou exatamente tudo o que aconteceu. Antes de ir para casa do amigo, ele vestiu as luvas, ou seja, ele já tinha uma noção que se as pessoas encontrassem as impressões digitais dele na arma, eles poderiam ligar ele ao crime. Ele raciocinou isso, ou seja, ele estava consciente do que ele estava fazendo. Pegou a arma, pegou mais um pente de balas, colocou junto ao corpo dele e saiu. Primeiro, ele matou o pai dele, ele falou que ele teve uma pequena restrição antes, ele achou que ia ser muito difícil cometer aquilo, mas que ele conseguiu no final e que ele deu um tiro na cabeça do pai dele e outro na boca. Subindo as escadas, a mãe dele estava dormindo na cama, ele também atirou nela. Então, depois de ele ter matado a mãe dele, ele se dirigiu ao quarto dos irmãos dele, que dormiam juntos. Deu um tiro contra o irmão de 13 anos e quando ele foi dar o tiro no menino de 11 anos, ele diz que o menino acordou e tentou falar com ele, mas não adiantou, ele deu um tiro igual. Ou seja, ele teve a frieza de ver o irmão dele acordado ali e dar o tiro igual, ele matou a mãe dele, matou o pai dele, não tinha explicação nenhuma plausível para isso. E a polícia queria saber o porquê que ele tinha feito isso, qual que era a motivação dele ter feito isso. E ele não falou em momento nenhum que era por conta do dinheiro. Ele falou, inclusive, que matou os irmãos porque ele achava que os irmãos poderiam falar alguma coisa, entregar ele para a polícia e falar que ele tinha cometido o homicídio, sendo que os irmãos estavam dormindo e não tinham visto absolutamente nada, o que se tornou totalmente contraditório no depoimento dele. E até hoje não existe uma justificativa plausível vindo direto do Nick. Ele simplesmente não conseguiu explicar por que ele matou as pessoas do jeito que ele matou, por que ele matou os familiares dele do jeito que ele matou. Ele ainda continua falando que não era por causa do dinheiro, o que a polícia realmente não acredita e o que é muito complicado de qualquer pessoa acreditar, porque sabia-se que a família era muito rica e que se os irmãos morressem também junto com o pai, ele ia herdar todo o dinheiro, não ia ter ali a interferência das crianças também, para ele poder ter esse dinheiro todo para ele. Ele falou também durante o depoimento que o pai ele era muito rígido, e como ele participava do corpo de escoteiros da cidade dele, e o pai dele foi chefe dos escoteiros do grupo onde ele participava,
Acredita-se também que pode ter tido alguma influência ali dele ter sido muito rígido, ter sido um pouco duro demais com o Nick, e o Nick mesmo fala durante o depoimento que ele era muito cobrado pelos pais, muito mais do que os irmãos eram cobrados, o que é totalmente normal para um menino de 15 anos, sendo o mais velho da família e tendo outros 2 irmãos mais novos. Ele não administrou isso da maneira como as pessoas normalmente administram. Bem, isso aconteceu em fevereiro de 2008. Em janeiro de 2009, ele foi condenado a 2 prisões perpétuas por homicídio qualificado. Ou seja, ele vai passar o resto da vida na cadeia, o resto da vida pagando por esse crime que ele cometeu na adolescência. Durante o período do julgamento, os promotores quiseram deixar muito bem claro que eles queriam que o Nick não saísse mais de lá, porque se uma pessoa cometeu uma atrocidade dessas na adolescência, ele ser liberado, ele ser colocado de novo em convívio com a sociedade, podia ocasionar outras coisas, ele podia cometer outros crimes, porque se um crime grave desse foi cometido com a frieza que foi, imagina com outras pessoas que ele não tem nenhum tipo de relacionamento. O interessante dessa história foi a discussão que se abriu durante o período do julgamento do Nick. Por quê? Porque os psiquiatras, psicólogos, enfim, pessoas que têm relação com isso, eles têm muita dificuldade de classificar uma pessoa com menos de 18 anos como psicopata. Porque quando você classifica uma pessoa como psicopata, você está classificando uma pessoa com uma doença que é totalmente incurável. Então, você não pode classificar uma pessoa com menos de 18 anos com uma doença incurável, sendo que ela está numa fase de desenvolvimento ainda emocional e afetivo. Bem, gente, independente do que aconteceu, do motivo pelo qual ele fez isso, o fato é, ele matou pai, mãe e irmãos e não teve remorso nenhum em relação a isso. Até hoje ele não demonstra remorso nenhum em relação a isso. E essa discussão da psicopatia é uma coisa muito presente nos Estados Unidos, principalmente onde o número de homicídios cometidos por pessoas com menos de 18 anos é muito grande. Não se sabe exatamente se é por conta do acesso mais facilitado às armas ou por uma questão psicológica, psiquiátrica. Não se sabe exatamente o motivo pelo qual isso acontece, mas nos Estados Unidos o número de pessoas com menos de 18 anos que matam outras sem demonstrar nenhum tipo de remorso posteriormente é muito grande. Tanto que no vídeo anterior, se vocês não viram, eu vou deixar aqui linkado, eu falo que 75% das pessoas diagnosticadas como serial killers, como psicopatas mesmo, estão nos Estados Unidos. E isso é uma coisa que se demonstra muito desde cedo, por isso que teve essa discussão muito grande sobre isso durante o período do julgamento do Nick, querendo saber se eles poderiam classificar o Nick como um psicopata ou não. Exatamente pelo motivo que eu falei agora, por ele estar numa fase de desenvolvimento ainda. Ele fez 16 anos, uma semana depois do assassinato dos pais dele e dos irmãos dele. De qualquer forma, o juiz acatou os pedidos da promotoria e classificou ele como uma pessoa que não poderia conviver em sociedade, ou seja, não poderia ter aí por um longo período o direito à liberdade condicional. Porém, em 2031 ele vai poder ir pedir a liberdade condicional. Eles tentaram também, a própria família deles tentaram fazer a fiança, né? Tentar pedir uma fiança para ele poder sair da cadeia durante o período ali antes do julgamento, entre fevereiro de 2008 e janeiro de 2009. A família do Nick mesmo tentou. Por quê? Porque por mais que ele tenha feito tudo aquilo, a própria família não acreditava muito dos motivos pelo qual ele tinha feito aquilo. O irmão do próprio John também, ele estava totalmente estarrecido, ele não tinha noção da gravidade do problema quando ele foi informado do que tinha acontecido de fato. Porque ele falou que o Nick era uma pessoa totalmente carinhosa, ele não tinha problema nenhum com a família dele anteriormente. Eles não tinham tido nada que a vizinhança tivesse visto ou tivesse escutado e nem que a própria família soubesse. Ou seja, parecia uma situação de uma família perfeita e na verdade não era. Bem, gente, eu não vou entrar na questão da maioridade penal, mas é muito importante a gente ter em vista que nos Estados Unidos a lei é completamente diferente do Brasil, que lá um menor de idade pode ser punido como maior de idade também, é o que não acontece aqui no Brasil, mas que são casos isolados, porque a maioridade nos Estados Unidos não é aquela maioridade que todo mundo imagina ali. Não, ela é diferente. A gente vai comentar sobre isso aí em outros vídeos também, que eu vou falar sobre alguns outros crimes cometidos por pessoas menores de idade, mas é muito importante ter isso em vista. Não é igual ao Brasil, lá você pode ser condenado sim com menos idade, mas também o número de crimes, as prisões, toda uma questão social também é totalmente diferente do Brasil, então a gente não pode comparar uma coisa com a outra. Eu vou acabar falando muito mais sobre os crimes cometidos fora do Brasil do que dentro do Brasil,
por uma questão de ter muito mais repercussão do que os crimes daqui. Mas também vou falar sobre alguns crimes que foram cometidos aqui, mas de uma forma um pouquinho diferente, porque é muito importante a gente ter em vista essa questão social, que é completamente diferente. Questão financeira, questão social, questão de saúde, tudo é diferente lá nos Estados Unidos, então a gente não pode comparar uma coisa com a outra, sempre deixando isso muito bem claro. Bem, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro vídeo. Peço desculpas aí se eu gaguejei um pouco, se eu fiz alguma coisa muito errada, mas é o primeiro vídeo que eu tô fazendo em relação a isso, então espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deem um joinha aqui embaixo, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.